Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Esse é um lugar pra gente falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o meu dia a dia também. Eu quero mostrar pra vocês a minha rotina. Então já comenta aqui embaixo alguns assuntos que você quer ver aqui neste canal. Hoje, em especial, eu quero falar sobre um tema que eu abordei recentemente lá no meu Instagram. Eu quero explicar esse assunto mais a fundo e na prática pra vocês verem como é a música secular na vida de um cristão. Já deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Bom, vamos lá. Toda essa minha experiência com a música, ela começou na adolescência. E assim, gente, eu sempre fui da igreja. Então, eu era da igreja, mas eu tinha muito contato com as músicas seculares. Pra falar a verdade, eu não via nenhum problema nisso. Eu achava que era normal um cristão ouvir música secular. Até porque tem muitas músicas que hoje em dia não tem problema, não fala nada errado. Música de amor, é algo sobre a vida, né? Inclusive, muita coisa antigamente eu achava que não tinha problema, né? Não entendia o mundo espiritual, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Desde já eu quero esclarecer pra vocês que a música não é um problema, o maior problema, mas sim como a gente trata isso. Isso é um vício. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente põe diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. Passei por uma fase depressiva onde eu só queria escutar músicas depressivas. Inclusive, eu assistia muito aquele canal Sad Station, onde tinha muitas músicas deprimentes, muitas letras pesadas, que eu achava normal, gente. Eu não via problema nenhum, de verdade. Recentemente, até eu, por curiosidade, assim, eu fui ouvir de novo as mesmas músicas que eu ouvia. Gente, eu senti um peso muito grande, eu não conseguia ouvir. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que isso era normal antigamente e agora é um peso, entendeu? Porque eu sinto que eu já estava tão afundada que pra mim era uma coisa normal. Eu também consumia muitos outros tipos de músicas, músicas internacionais, que eu não sabia nem a proveniência dessas músicas. E o louvor pra Deus eu ouvia só quando eu tava me sentindo culpada. Então, depois de muito tempo, eu entendi que as músicas ainda eram uma brecha na minha vida. E o que são essas brechas? É quando por algum lugar a gente deixa uma aberturinha pro inimigo entrar e plantar alguma coisa dentro do nosso coração. Enquanto eu falava, ai, não tem problema, ai, é só uma música, o inimigo vinha plantando dentro do meu coração que isso era normal. E cada vez mais eu me afastava de Deus e deixava de realmente ouvir as músicas dele, glorificar ele, buscar ele. E quando eu percebi que isso realmente era um problema na minha vida, não foi fácil me libertar, não foi nada fácil nem rápido. Mas com a ajuda de Deus eu consegui me libertar disso, porque sim, era um vício muito grande. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas também que têm esse vício em música secular. Então, realmente, o problema não é você ouvir uma música secular que fala sobre amor, sobre carinho, alguma coisa do tipo. Eu confesso que até hoje eu escuto assim, quando eu saio com a minha família, quando eu vou pra algum lugar. Hoje em dia, nas redes sociais, é impossível a gente não ouvir música secular, mas é aquilo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca pra gente ouvir. Então, na hora de escolher alguma coisa pra eu ouvir, eu só coloco a minha playlist gospel. Eu não tô querendo dizer aqui de uma forma super religiosa que você não pode ter contato com nada que é secular, porque isso é impossível, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. Mas nós cristãos precisamos de uma vez por todas ter discernimento naquilo que a gente escolhe ver e ouvir. Esse vídeo não é só sobre música. E aqui nesse vídeo eu quero acrescentar algumas passagens bíblicas que não fala sobre o assunto, porque na Bíblia não fala sobre música secular, mas que pode dar um entendimento maior sobre esse assunto. Em Salmos 22:3 vai falar que Deus habita no meio dos louvores. Deus, no princípio de tudo, quando era só o céu, ele criou os louvores para honra e glória do nome dele. E Satanás, quando caiu, ele trouxe a música para o mundo de uma forma maligna e profana. Mas no princípio só existia louvores a Deus. Era inclusive a forma de adoração dos anjos e até hoje é. E quando nós louvamos a Ele na igreja ou em algum lugar, Ele está ali presente. Quando a gente ouve alguma música que não é para o nome dele, logo a gente está adorando o que é contrário a ele. Nós precisamos ter total cuidado com isso. Colossenses 3:23-24 vai falar assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, todo louvor e honra deve ser para Ele. Quando a gente faz alguma coisa que não é para louvar Ele, a gente está fazendo ou para o nosso próprio ego ou para adorar a outro Deus. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa tentar fazer de todo o coração pro Senhor. Então, tudo que a gente for ouvir, tudo que a gente for assistir, é aquilo que eu falei, gente. Hoje em dia é impossível a gente não consumir conteúdos seculares.
mas nós precisamos saber fazer as escolhas certas. Mas esse vídeo é um alerta pra você, porque talvez alguma dessas coisas tenha se tornado uma brecha na sua vida. Que agora pode ser uma brechinha bem pequenininha, mas daqui a pouco, ó, aí é muito difícil você recuperar isso. Em Gálatas 5:1 vai falar assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. No 13 ele vai completar: irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Então, a gente tem a liberdade da gente ouvir o que a gente quer, da gente ver o que a gente quer, mas a gente precisa lembrar que essa liberdade Cristo nos deu para que a gente buscasse algo maior. Porque antes a gente estava sobre a lei, a gente era escravo da lei. E hoje em dia a gente tem a graça, mas a gente não pode usar essa graça como uma forma de pecar. Então, para finalizar, eu quero agora trazer algumas dicas para você que entende a necessidade desse assunto, a importância disso e que deseja parar de ouvir esse tipo de música. Primeira dica: comece aos poucos. Crie uma playlist de louvor e tenta ouvir ela todos os dias. Sempre que você sentir vontade de ouvir alguma música, coloque um louvor. Dentro de alguns dias você vai notar uma briga, você vai sentir a vontade de ouvir música secular, mas aí o seu espírito vai estar falando: não, ouve louvor. E é aí que você precisa se manter firme e continuar escolhendo o louvor. Segunda dica é: escolha um gênero que você goste. Mas cuidado, gente, eu não tô falando pra você ir e colocar funk e gospel. Porque se você for estudar um pouco sobre as batidas da música, isso também é algo muito perigoso no mundo espiritual. Mas hoje em dia tem muitas músicas boas, as músicas internacionais que me ajudaram bastante nessa transição, então acho que vai te ajudar também. Mas é aquilo, tem muitos louvores também que não falam de Deus, fala só do ego do homem, então isso também é bem prejudicial. Saiba escolher aquilo que você está ouvindo diante da letra que ela está falando. Terceira dica é: peça ajuda para Deus, para o Espírito Santo. Peça para que ele te fortaleça e te ajude a se afastar de tudo aquilo que te afasta dele. E por último, busque ao Senhor, busque se aproximar dele cada vez mais, ler a Bíblia, orar. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, menos vontade você tem de pecar ou de consumir coisas que não edificam a sua vida. Então é isso, gente. Esse vídeo é mais um alerta para você ficar mais ligado no mundo espiritual, saber que é um peso muito grande, porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra as potestades, as hostes espirituais. Então, nossa guerra é aqui em cima e não aqui na terra. Alimentem o seu espírito e deixem de alimentar a carne, porque isso vai te aproximar de Deus, com certeza. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.